Boa noite, senhores. Hoje nossa aula é processo penal, tá? Daremos sequência naquele nosso tema, ação penal. Nós terminamos o inquérito policial e passamos para a segunda fase da persecução penal. Eu vou retomar aqui, porque pela caderno dos colegas, nós paramos aqui, né? Princípio da obrigatoriedade. Confere isso? Então, nós paramos aqui. Tá certo? O que nós estudamos até agora, então, para fazer uma revisão? Tá? Fazer uma revisão para não perdermos a sequência da última aula de processo penal com o tema novo agora, tá? O que é a ação penal? Você já sabe que a ação penal, ela é a segunda fase da persecução penal. É a fase em que o sujeito realmente se torna réu. Não é isso? Certo aí, Glauber? Tranquilo? Fase em que o sujeito se torna réu. É a segunda fase da persecução penal. A classificação da ação penal está aqui no quadro. A ação penal, ela classifica-se em pública ou privada. A ação penal pública são aqueles crimes em que o Ministério Público é que vai acusar o sujeito. Não é a vítima, não é o terceiro, é o Ministério Público. E a ação penal privada são aqueles crimes em que o legislador passou para o particular o direito de acusar. Então, é o próprio ofendido, a própria vítima que vai acusar, na ação penal privada. Muito bem, então ela classifica-se em ação penal pública e ação penal privada. Aí nós falamos da titularidade da ação penal pública. O titular do direito de acusar é o Ministério Público, tranquilo. Prazo da ação penal. O prazo é aquele do oferecimento da denúncia que nós já estudamos. 5 dias se estiver preso, 15 se solto, 10 dias se for crime de droga, etc. Princípios da ação penal. Nós paramos aqui, ó. Princípio da obrigatoriedade. Quando você for estudar princípio, ou quando você pegar o seu exame, né, a prova, sobre princípio, você tem que olhar ação penal pública e ação penal privada. Porque os princípios, eles não são idênticos para a ação penal pública e para a ação penal privada, são diversos. Princípio da obrigatoriedade, você colocou o seguinte, que é o dever, é a obrigação que o Ministério Público tem para oferecer denúncia quando estiver provado o crime e existir indícios de autoria. O promotor, a promotora, ela não pode colocar o seguinte, existem provas, mas deixo de acusar porque tenho processos mais complexos no meu gabinete. Não, promotor, promotora, se tiver prova, você está obrigado a acusar, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade. Os senhores colocaram que no princípio da obrigatoriedade, ele vai contrapor ao princípio da oportunidade. O princípio da obrigatoriedade é para ação penal pública. Princípio aqui para ação penal privada. Na ação penal privada, cabe ao ofendido acusar o sujeito. Se eu caluniei o colega, ele não quer me processar, problema dele. O Estado não vai obrigá-lo a me processar, porque ele vai verificar se é oportuno ou não. Então, na ação penal privada é oportunidade. O cara chega na prova e coloca para você assim, ó, sobre a ação penal indica a alternativa correta, letra A. O princípio da obrigatoriedade deverá ser observado tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Falso. Somente na ação penal pública. Tranquilo? Falamos aqui que 2 situações afastam o princípio da obrigatoriedade. Lembra dessa? Transação penal e delação premiada. Ok. Próximo princípio nosso. Esse é novo, não estudamos ainda, né? Indisponibilidade. Pode colocar aí que eu vou digitar. Indisponibilidade.
proíbe o Ministério Público, de desistir da ação penal. Proíbe o Ministério Público de desistir da ação penal. Vírgula. Ainda que apareça prova da inocência do réu. Ainda que apareça prova da inocência do réu. Pessoal, princípio da indisponibilidade e o contraposto dele é disponibilidade. O Ministério Público, como é que funciona um processo, pessoal? O processo funciona assim, ó. Depois do inquérito policial, o Ministério Público oferece uma denúncia, porque por enquanto não tem processo. Essa denúncia vai lá para o gabinete da juíza, a juíza vai dizer se recebe ou não a denúncia. Se a juíza receber a denúncia, ela determina que o réu seja citado, citação. O réu tem 10 dias para apresentar uma defesa através de advogado, 10 dias depois da citação. Depois o juiz dá uma analisada na defesa, verifica se mata o processo logo. Chama-se absolvição sumária. O juiz verifica se já absolve ou não o réu. Se o juiz absolver, acabou o processo já. Se não, o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento. Fique tranquilo que isso aqui não cai para você. Só vou para explicar para você o que é disponibilidade, indisponibilidade. Essa audiência, ela vai terminar, vai realizar e depois o juiz vai dar uma sentença. Muito bem, esse é o processo. Inquérito policial, denúncia, recebe, cita, defende, juiz verifica se absolve, se não absolve, marca audiência, ouve todo mundo e depois sai uma sentença. O princípio da indisponibilidade está dizendo, o Ministério Público, depois que você ofereceu denúncia, irmãozinho, já era. Você não pode falar para o juiz, excelência, o Ministério Público quer desistir do processo. Negativo. O artigo 42 do CPP fala que oferecida a denúncia fica proibido o Ministério Público de desistir do processo. Quem mandou você oferecer denúncia? Você podia pedir o arquivamento do inquérito policial. Ofereceu denúncia, não pode desistir do processo. Como assim, Marcelo? Processo vai ter que seguir até a sentença. Entendeu? Ah, então para aí, Marcelo. Imagina que seja um processo de homicídio, tá certo? O Ministério Público denunciou João da Silva por prática do crime de homicídio. Processo seguiu. No dia da audiência, a vítima aparece. Para aí, então não tem homicídio, pessoal. Entendeu? Então não tem homicídio. Eu estou com 3 policiais, aqueles policiais de Rosário Oeste, que saiu da imprensa, que fez a abordagem no menino, e o menino desapareceu, não tem? Tá certo? Os policiais estão presos. Suspeito de desaparecer com o guri, que nem prova tem, talvez o guri está até para a fazenda. Esse guri vai chegar um dia. Ele tem que aparecer, ele vai aparecer. Entendeu? Depois ele pode até morrer para largar de sacanagem, mas ele tem que aparecer. Entendeu? Tá? Então, veja bem. Senhores, olha o que acontece. No dia da audiência, a vítima apareceu. O juiz assusta. Entendeu? Ué, você tem um processo aqui de homicídio contra você. Não, doutor. Eu discuti com meu irmão. Minha mãe gosta mais do meu irmão do que eu. Eu saí e não quis falar para ninguém. Cheguei em casa, estavam falando desse processo, eu vim aqui. O Ministério Público não pode desistir desse processo, Marcelo. Como é que vai condenar um cara se a vítima não existe, se não tem vítima no homicídio? O juiz da pergunta, mas ele fez tentativa contra você. Não, doutor, não fez nada. Mesmo nessa situação, o Ministério Público não pode desistir. Por exemplo, na própria audiência, pode o Ministério Público falar, excelência, para o juiz, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
está desistindo do processo, tendo em vista o aparecimento da vítima, razão pela qual verifica-se que perdeu objeto à ação penal. Não pode. Processo vai seguir, vai ter uma sentença, claro que na sentença o cara será absolvido. Beleza? Beleza. Olha o que os caras já inventaram na prova. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. O princípio da indisponibilidade proíbe o Ministério Público de pedir a absolvição do réu. Falso. Senhores, pedir a absolvição pode, se você quiser colocar isso aí, ó, não impede o MP de pedir a absolvição do réu. Não impede o MP de pedir a absolvição do réu. Mas, professor, se ele pedir a absolvição do réu, ele não está desistindo do processo? Não. Desistir do processo, ele faz, juiz, arquiva esse processo. Não precisa nem dar sentença. Não, tem que dar sentença. Até porque o réu precisa de uma sentença para registrar na sua ficha que ele foi absolvido. Esse é o princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade só se aplica em ação penal pública. Não se aplica em ação penal privada. Porque na ação penal privada, veja que não tem o in. Tá? Na ação penal privada não existe o in. É disponibilidade. Ele está me processando, ó. Chegou bem aqui na audiência, ele falou assim, quer saber? Não quero mais saber desse processo. Está dando muito gasto. Ô juiz, quero desistir do processo. Ele pode? Pode, porque ele não é Ministério Público. E na ação penal privada, a parte, o particular, pode desistir do processo. Claro que nós estudaremos que tem um prazo para isso. Não pode deixar transitar em julgado. Até o trânsito em julgado, pode ter a desistência, que chama-se perdão do ofendido. Mas tem um tópico só para isso, tá bom? Princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Intranscendência. Muito cobrado em concurso, viu, pessoal? Intranscendência. Princípio da intranscendência. A acusação, 2 pontos, né? Princípio da intranscendência, 2 pontos. A acusação deve recair sobre quem praticou o fato. A acusação deve recair sobre quem praticou o fato, vírgula. Ainda que outro seja o responsável civil. Ainda que outro seja o responsável civil. Ok? Vamos entender esse princípio? Senhores, se eu tampar aqui, fica transcendência. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. A ação penal pública deverá observar o princípio da transcendência. Falso. É intranscendência. Transcender é passar de um para outro. Transcender, o cara chega aqui e dá uma rajada de metralhadora, a rajada transcendeu porque atingiu mais de uma pessoa. O Ministério Público, você não pode acusar mais de uma pessoa, você não pode acusar outras pessoas que não tenham praticado o fato, porque não pode passar da pessoa do criminoso a pena. É uma determinação constitucional. A pena não pode passar da pessoa do criminoso. Tá certo? Por exemplo, ó, imagina os senhores que o menor de 17 anos praticou um assalto, um roubo. Pode o Ministério Público denunciar o pai dele, porque o pai dele não deu a educação devida, porque o pai dele não teve o dever de cuidado? Negativo. O Ministério Público, você tem que acusar o menor.
vai fazer uma representação contra ele perante o juizado da infância e juventude. Ele vai responder lá no juizado especial da infância e juventude, porque a acusação deve recair sobre quem praticou o fato. No direito penal faz assim, ó, quem fez a merda assume. Entendeu? No processo penal é assim. Tá certo? Eu sou motorista do mercado dele. Tá certo? Eu atropelei alguém usando no horário do trabalho, eu pratiquei um homicídio culposo porque eu passei em cima de uma pessoa na faixa de pedestre. Senhores, quem é o responsável civil nessa situação? Responsável civil é quem tem o dever de pagar danos morais ou materiais. Quem vai indenizar? O mercado. O mercado que vai indenizar a vítima. Agora pergunta, quem vai responder pelo crime de homicídio culposo? Eu, motorista. Por isso que você escreveu. A acusação deve recair sobre quem praticou o fato, ainda que o outro seja o responsável civil. A família vai entrar na justiça, não contra mim, motorista, vai entrar contra o supermercado, mas não criminalmente, civilmente, para receber indenização. Criminalmente vai responder o motorista, tendo em vista o princípio da intranscendência. Lembrando, senhores, que intranscendência também se aplica na ação penal privada, tá? Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. O titular do direito de acusar, é órgão oficial. O titular do direito de acusar é órgão oficial. Senhores, claro, na ação penal pública, quem que acusa? Ministério Público. Ministério Público é um órgão oficial ou privado? Daí o princípio da oficialidade. Entendeu? Esse é tranquilo. Esse nem tem correspondência aqui, ó. Porque na ação penal privada, o acusador não é órgão oficial, é órgão particular, ele é. Tá certo? Isso aqui tranquilo. Divisibilidade. Marcelo, não tem como fazer um link aqui, ó, e fazer um contraponto? Os caras já fizeram isso na prova. Isso aqui chama-se legitimação extraordinária. Senhores, quando um particular acusa alguém, recebe o nome de legitimação extraordinária. Quando é o Ministério Público que acusa, estamos falando do princípio da oficialidade. Por que é legitimação extraordinária? Senhores, extraordinário é aquilo que não é comum acontecer, concorda ou não? Senhores, o comum acontecer é de o Ministério Público oferecer a acusação. Esse que é o comum. Extraordinariamente, excepcionalmente, o Estado vai passar para a própria vítima fazer a acusação. Marciano, quando você fala fazer acusação, é o quê? É fazer um documento acusando o sujeito diretamente para o juiz. Não é na delegacia. É um documento que o advogado faz acusando alguém diretamente para o juiz para instaurar o processo. Divisibilidade. Poderá o Ministério Público oferecer denúncia? Poderá o Ministério Público oferecer denúncia contra parte dos investigados. Poderá o Ministério Público oferecer denúncia contra parte dos investigados. Vírgula. Podendo incluir outros no decorrer do processo.
Senhores, divisibilidade, vem de divisível, né? Divisibilidade ou divisível, vai contrapor a indivisível. A ação penal privada é indivisível. A ação penal pública é divisível. Como assim? Senhores, instaurou-se inquérito policial para investigar todos nós. Tá certo? Todos nós. O promotor de justiça falou assim, ó, eu vou acusar esse pessoal aqui, ó, e faz uma denúncia contra esse pessoal aqui, contra nós. O advogado desse pessoal aqui, ó, reúne todo mundo e fala, ó, vocês podem fazer festa, soltar fogos, que vocês estão livres. Alguém vai dizer, livre por hora. Não, está livre sim, porque se o Ministério Público denunciou só estes, ele não podia fazer isso. Ou ele denunciava todo mundo, como ele denunciou só esse, ele abriu mão de vocês. Não, o Ministério Público dividiu o inquérito, dividiu no sentido de denunciar apenas alguns. Mas no decorrer do processo, ele vai chegar e vai perguntar na audiência, e aí, quem mais você lembra que estava lá? Ele cita o nome de um aqui, ó. O Ministério Público vai e faz uma nova denúncia, chamado de aditamento, para acrescentar outras pessoas. Senhores, isso não é possível na ação penal privada. Na ação penal privada, se, tá, nós três aqui caluniamos a colega, e ela fala assim, ó, você eu não vou processar, mas aqueles dois eu vou. Não. Ou você processa todo mundo, ou você não processa ninguém, porque na ação penal privada, você não pode dividir os autores, porque é indivisível. Entendeu a diferença da divisibilidade e indivisibilidade? Beleza, cuidado. A ação penal privada não é regida pela divisibilidade, e sim pela indivisibilidade. Tá? Ok, princípios, fechamos, vamos lá numa questão sobre princípio. Conforme o princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir de ação penal já instaurada, bem como de qualquer recurso por ele interposto, verdadeiro. O Ministério Público não pode desistir nem da ação e nem do recurso. Como assim, Marcelo? Aqui, senhores, ó. Juiz de direito lá de Cáceres absolveu o cara. Absolveu. A promotora ficou pé da vida, falou, negativo, vou recorrer. A promotora entra com recurso para o Tribunal de Justiça. Senhores, um recurso não julga de um dia para o outro. Hoje o tribunal está levando cerca de 8 meses para julgar um recurso. Nesse período que o promotor recorreu, o promotor resolve consultar um pai de santo. Entendeu? E ele fala, cara, você recorreu, o cara é inocente. Pode o promotor chegar aqui no tribunal e falar assim, ó, eu quero desistir do recurso. Negativo. Você não pode desistir nem da ação penal e nem do recurso, portanto, está certo. Após regular a instrução processual, mesmo que se convença da falta de prova de autoria do crime, de que inicialmente atribuíra ao acusado, não poderá o Ministério Público desistir da ação penal. Verdadeiro. Não pode desistir da ação penal. Tá? Veja, senhores, que ó, duas questões. Uma de 2012, cobrou princípio da indisponibilidade. 2013, PRF, indisponibilidade. CESP gosta da indisponibilidade. Ele não é obrigado. O cara foi absolvido. O promotor entra, ele tem 5 dias para recorrer. Recorre se quiser. É igual dar início ao processo. O promotor, você pode pedir o arquivamento. Agora, lembra-se, denunciou, não adianta consultar as entidades sobrenatural para dizer, será que eu não vou cometer injustiça? Vou desistir do processo. Não vai poder desistir do processo, tá bom? Caiu para juiz lá em São Paulo. A ação penal somente poderá ser proposta contra quem se imputa a prática da infração penal. Outra pessoa, ainda que tenha obrigação de caráter civil, decorrentes do delito, não pode ser incluída na ação penal.
Isto em função do princípio da intranscendência. Tá certo? Classificação da ação penal. Legitimação extraordinária. Legitimação extraordinária. Na hora que eu explicar exatamente a ação penal privada, você vai dizer por que é legitimação extraordinária, tá? Classificação da ação penal pública. Completa aqui, ó. Classificação da ação penal pública. Senhores, ação penal classifica-se aí, ó, pública ou privada. Estudamos os princípios, agora eu tenho que entrar dentro de cada uma. A ação penal pública se classifica em incondicionada e condicionada. Então vamos lá. Ação penal pública incondicionada é aquela. Ação penal pública incondicionada é aquela em que o Ministério Público, é aquela em que o Ministério Público poderá agir, é aquela em que o Ministério Público poderá agir, independente de qualquer condição, por parte da vítima ou terceiro, independente de qualquer condição, por parte da vítima ou de terceiro. Pessoal, o nome já diz, ó. O in significa sem. O Ministério Público. Você não está subordinado a qualquer circunstância, a qualquer condição ligado a terceiro ou a vítima. Ah, mas a vítima procurou e falou para o Ministério Público não entrar com a denúncia. Problema dela, porque é ação penal pública incondicional. Por exemplo, se eu roubei o colega, o roubo é ação penal pública incondicionada. Ô, cara, não faz isso comigo não, piriri parará. Convenço ele a procurar o promotor de justiça para retirar a queixa, que o pessoal fala aí. Não é isso? Para desistir. Não vale nada aquela desistência dele. Porque quando procurar o promotor vai dizer, ó, vem cá, ó, deixa eu explicar para você. Roubo é de ação penal pública incondicionada. Eu não estou vinculado à sua autorização. A partir do momento que você foi na delegacia e registrou um BO, passa a ser o interesse da sociedade. Se você quer o processo ou não, isso é problema seu. E ainda que a vítima chegue lá no dia para o juiz e fala, não foi ele, doutor. Não foi ele que fez isso. O juiz pode declarar que a vítima está mentindo, porque o juiz vai ouvir as testemunhas. Se as testemunhas comprovarem que realmente foi o autor do fato, mesmo a vítima mentindo, ela não vai responder, a vítima não responde por falso testemunho, porque não presta compromisso. Mesmo a vítima mentindo, porque ela não queria que processasse, posso ser condenado, o sujeito pode, porque a ação penal pública é incondicionada. Professor, como é que eu vou saber que um crime segue essa regra ou essa regra? Como é que você vai saber que um crime é de ação penal pública incondicionada, condicionada ou ação penal privada? Coloca aí, ó. Caracteriza-se essa espécie de ação penal, quando a lei for omissa, quanto ao tipo de ação penal. Quando a lei for omissa, quanto ao tipo de ação penal. Já caiu na prova isso aí para o candidato apontar como, só para o candidato
Queria extrair do candidato, como é que você sabe que um crime é de ação penal pública incondicionada? Simples, na omissão da lei. É como se eu falasse para você assim, ó, vem cá, ó, dá uma olhada no Código Penal, mostra para mim o artigo que fala que roubo é de ação penal pública incondicionada. Você vai dizer, Marciana, não existe nenhum lugar dizendo que roubo é de ação penal pública incondicionada. Porque se nada falar, presume que é incondicionado. Então, se a lei for omissa, significa que é incondicionada. Quando a lei não quiser que seja incondicionada, ela tem que falar expressamente. E ela fala quando é condicionada, ela fala quando é privada, mas não fala quando é incondicionada. Se você pegar 171, o estelionato, você vai morrer de olhar todo o código. Quero ver que tipo de ação penal é de estelionato. Você não vai achar. Agora, se você pegar a ameaça, a hora que você lê o 147, logo embaixo do 147, vai estar escrito lá, ó, somente se procede mediante representação. Na ameaça já está dizendo que é ação penal pública condicionada, ok? Ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Quando o Ministério Público fica condicionado à autorização da vítima. Quando o Ministério Público fica condicionado à autorização da vítima. Opa, senhores, crime de ameaça, o exemplo, 147, depois em casa você dá uma olhada, 147, parágrafo único, diz lá no parágrafo único, 147 fala, ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto, pena, detenção de 1 a 6 meses, parágrafo único, somente se procede mediante representação. Significa dizer, senhores, que se eu ameaçar o colega, a promotora ficou sabendo, ele não deu representação, pode a promotora oferecer uma acusação contra mim? Não, porque a lei falou, você, promotor, fica condicionado à representação, e representação nada mais é do que uma autorização da vítima. Se a vítima não te autorizou, Ministério Público, você não pode acusar. Ué, Marciana, e o cara vai ficar impune? Vai. Quais são os crimes? Vários. Mesmo. Por exemplo, caiu numa prova o seguinte, ó, numa partida de futebol, João da Silva, tá, em discussão com Pedro, ameaçou este de morte. João da Silva ameaçou Pedro de morte. O policial militar que assistia à partida de futebol deu voz de prisão encaminhando-se todos para a delegacia. O delegado, ao ouvir a vítima, tá? O delegado, ao indagar a vítima, esta manifestou o interesse em não representar. Está aí, teve prisão em flagrante. Dentro da situação hipotética, indica a alternativa correta. Lá no futebol, o policial falou, você está preso em flagrante, levou todo mundo. Só que lá, a vítima falou para o delegado, não quero representar. A resposta, indica a alternativa correta. Letra A, deverá a autoridade policial instaurar o inquérito e aguardar o prazo para a vítima representar. Não. Se não quis, delegado, você não pode nem lavrar o flagrante. Resposta correta, deverá a autoridade policial apenas registrar BO e aguardar o prazo decadencial. Ô vítima, você tem 6 meses para voltar aqui na delegacia e representar. Então, senhores, a representação é indispensável quando a ação penal pública for condicionada. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A, a representação da vítima é sempre necessária para o Ministério Público oferecer ação penal
quando esta for pública. Falso. Porque ele está dizendo que a representação, então, vai ser sempre necessária em qualquer tipo. Falso. Somente na condicionada, porque na incondicionada, vítima, não estou nem aí. Hoje o que mais acontece aqui é Maria da Penha. Crime de Maria da Penha, por exemplo, ação penal pública condicionada, uma ameaça da Maria da Penha, o vizinho chama, vê a discussão e escuta o companheiro falar para a mulher, eu vou te matar. O vizinho liga para a polícia chega, leva todo mundo para a delegacia. Chega lá, a vítima fala, não, delegado, eu não quero representar. O delegado fala, tá bom, está todo mundo liberado. O delegado já estava torcendo para não representar mesmo, porque se representar, ele vai ter que fazer flagrante, mandar para o juiz, tal, entendeu? Ele já está torcendo para não representar, tá bom?